Começou. Então vamos lá. Bom, então hoje a gente vai continuar, nós vamos fechar o conteúdo da aula anterior, né, que a gente estava falando de sinalização, né, e transmissão. E o assunto que a gente encerra, né, esse conteúdo, ele é a multiplexação. Bem? Afinal, que raio é esse negócio de multiplexação? Então, o que acontece normalmente? Né? Às vezes eu preciso fazer uma série de transmissões em paralelo, aproveitando o mesmo meio de transmissão. Tá bem? Às vezes eu preciso transmitir informações de um ponto ao outro, e eu tenho no meio do caminho, olha lá, eu tenho no meio do caminho links que têm uma capacidade maior do que o necessário para realizar essas transmissões finais. Então, o que a gente faz? Até, primeiro, para facilidade de tratamento dessas transmissões. Segundo, para um aproveitamento melhor, né, do meio de transmissão, a gente usa um negócio chamado de multiplexação, que, no pau da goiaba, é o compartilhamento do mesmo meio com transmissões concorrentes. Então, como é que funciona esse negócio de multiplexação? Eu tenho várias transmissões em paralelo, tá? E eu combino os sinais dessas transmissões, eu faço um mesh e transformo elas num único fluxo, tá? Num fluxo único. Se a gente for olhar, então, para esse diagrama, imaginem o seguinte, que eu tenho aqui, ó, várias pequenas transmissões, tá certo? Cada um desses aqui é um link que está sendo estabelecido entre dois nós de rede, tá certo? Então, o que eu faço? Para melhor aproveitar um link intermediário, tá, eu combino todas essas transmissões, tá, todas essas entradas em N canais dentro de um único link. Tá? E eu preciso de um multiplexador de um lado e um demultiplexador do outro, que vai pegar toda essa informação que está sendo transmitida aqui e vai redividir e prosseguir a entrega, né, ou a transmissão desses dados de maneira separada. Beleza. Então, quando a gente fala de multiplexação e demultiplexação, nós não necessariamente estamos falando de rede sem fio. Se vocês voltarem, né, no tempo, pelo menos uns 20 anos, quando a gente usava ainda conexão de escada, tá? O modem ele não deixava de ser um multiplexador. Por quê? Porque normalmente eu tinha conexões concorrentes, né, eu tinha links concorrentes que precisavam compartilhar o mesmo meio, e era um meio analógico, né? Eu tinha que transformar os meus dados digitais em alguma coisa que um modem do outro lado da linha conseguisse ouvir, literalmente ouvir, né? Porque a gente, quando levantava o telefone, a gente escutava o modem chiando. Então, ele estava se comunicando com um outro modem do outro lado. E lá do outro lado, ele demultiplexava essa transmissão toda, ele abria, né, e entregava cada um dos fluxos do outro lado e dava destino. Beleza. Mas a gente usa bastante multiplexação em rede sem fio, por quê? Normalmente, tá, transmissões de dados em rede sem fio, elas têm uma velocidade menor do que em outros tipos de meios guiados, né? Não sei se vocês lembram, a gente tem lá os meios guiados e os meios de transmissão. Né? Guiados
e os não guiados. Os meios de transmissão guiados são aqueles que a gente sabe por onde o sinal passa. Tá? Por exemplo, um fio elétrico, um fio de cobre, um fio metálico, por exemplo, um cabo de fibra ótica. Né? Nós sabemos exatamente qual é o caminho que o sinal, né, que a informação, o dado vai fazer. Quando a gente fala de rede sem fio, a gente não sabe, né, o caminho. A gente acha que sabe, é mais ou menos por aqui. Quando eu tenho duas antenas direcionais, uma apontada para a outra, vocês imaginam que existe ali, né, um espaço imaginário que os dados estão passando, mas a gente não consegue ver. Então, o que acontece? Em transmissões sem fio, a gente consegue se utilizar mais dessas técnicas de multiplexação para um aproveitamento melhor do espectro de comunicação, de transmissão de dados. Bem, então, para a gente fazer a multiplexação em redes sem fio, nós temos duas técnicas que elas são muito comuns. Tá? Inclusive, elas há muito tempo são aplicadas em comunicação sem fio. E aí nós estamos falando assim, desde comunicação de rádio, telefonia celular, até comunicações de alta velocidade mais modernas. Bem, uma delas é o FDM, que é o Frequency Multiplexing Division. Então, eu faço uma multiplexação por divisão de frequência. Então, eu divido o meu canal de transmissão em subcanais, tá? E faço a transmissão, acumulo, né? Eu junto todos esses canais numa transmissão comum. Né? Eu separo a minha transmissão em subfaixas de frequência. E o TDM, né? Que é multiplexação por divisão de tempo. Então, cada uma das minhas transmissões concorrentes, ela recebe o que a gente chama de time slot, é uma janelinha de tempo. Tá? Então, como a gente está falando de uma transmissão digital, e TDM tem todas as características para transmissões digitais, eu consigo alternar, né? Eu crio um pacote que ele carrega uma série de janelinhas, né? De bloquinhos, e cada bloquinho daquele corresponde a teoricamente, um canal de transmissão. Então tá. O FDM, ele funciona da seguinte maneira. Tá? Normalmente a banda utilizável do meio excede a banda necessária para uma transmissão. Ou seja, então, a banda alocada para minha transmissão, ela normalmente vai ser maior do que a banda necessária para eu realizar uma transmissão. Tá? Por exemplo, para falar no telefone celular, eu preciso de 5 kHz, tá certo? O meu meio de transmissão, o meu canal, ele normalmente, claro, depende, né? Mas ele é na faixa, em TDMA, ele é 25 kHz. Então, quer dizer que num canal eu consigo colocar... Tá. Vou fazer uma pausa aqui e novamente eu vou pedir para vocês. Entrem na sala com o e-mail que está cadastrado lá, que eu pedi para vocês colocarem, tá? O e-mail da Ubra. Porque senão eu tenho que parar o que eu estou explicando para poder autorizar a entrada de vocês. Eu criei um evento, tá, no Google Agenda, lá no Google Calendar, e coloquei o e-mail de todo mundo. Tá? Tanto é que o link para acesso da sala é um só. Quando vocês usam o e-mail, vocês têm autorização para entrada na sala. Quando vocês entram com outra conta do Google de vocês, eu tenho que parar e autorizar. Tá? Então, eu vou pedir para que vocês utilizem o e-mail da Ubra. Okay? Vamos lá, vamos prosseguir aqui. Então, vamos lá. Imaginem o seguinte, tá? Para eu fazer uma transmissão de dados
desculpa, para eu fazer uma transmissão de qualquer natureza, tá? Normalmente a gente vai alocar um canal de 25 kHz, tá bem? Exemplo. E para que eu realize uma transmissão, né, eu vou precisar só de 5 kHz. Quer dizer, então, que essa minha banda de 25 kHz, eu posso dividir em subfaixas de 5 kHz. Tá? Então, eu posso, 5 vezes 5, 25. Eu posso ter 5 canais diferentes para realizar as minhas transmissões. Tá? E eu consigo concentrar todas elas numa só. Quando a gente deixa essas transmissões mais densas, eu consigo, vou me utilizar de um único meio de irradiação disso. Tá? Eu uso um único equipamento, eu não preciso ter um equipamento transmitindo em cada uma das subfaixas, entendeu? Eu junto tudo isso e eu tenho um equipamento especializado que vai fazer isso. Então eu tenho um melhor aproveitamento tanto de espectro, né, de espectro para a transmissão, né, de uma onda de rádio, quanto também um melhor aproveitamento de equipamento. Bem? Então, o que a gente faz? A gente vai transmitir esses sinais aqui, ó, em paralelo. Tá? Cada canal desse aqui tem um negócio que a gente chama de banda de guarda, né? Ela tem um buraquinho aqui no meio que é para não ocorrer interferência entre dois canais, tá certo? Então, imaginem o seguinte, eu tenho aqui, exemplo, né? 3 transmissões, 3 ligações telefônicas. Tá? Imaginem que isso aqui pode ser um celular, por exemplo. Cada uma delas, ela vai utilizar uma subfaixa diferente. Tá? E para cada uma dessas subfaixas, eu vou ter um tipo de onda portadora diferente da outra. Bem? Então, o que vai acontecer? Essa transmissão aqui, ela vai usar essa portadora aqui, tá? Que é a minha frequência 1. Então, ela vai gerar essa saída aqui a partir do momento que eu pego a informação que precisa ser transmitida, né? Aqui eu pego a informação que precisa ser transmitida e eu também modulo dentro de uma frequência portadora F2, tá? Que vai me dar essa saída. A mesma coisa vai acontecer aqui também, que com essa comunicação eu vou utilizar essa frequência aqui, moduladora, né? Da portadora F3. Então, cada uma dessas transmissões, ela vai passar por um multiplexador que vai transformar isso, ó, nessa ondinha aqui, tá? Então, isso aqui, ó, é uma combinação de 3 comunicações diferentes. Fica muito mais fácil eu transmitir isso para o outro lado, e lá do outro lado eu vou ter um demultiplexador que vai fazer, então, a filtragem de cada um desses sinais de acordo com a frequência da portadora, entendeu? E vai entregar para o terminal que está lá do outro lado, beleza? Então, a multiplexação é isso. Eu pego várias transmissões, eu combino elas numa única transmissão, tá? E do outro lado eu descombino e entrego para cada um dos meus terminais, vamos chamar assim, de destino. Tá? Acho que está bem claro isso aqui, né? Tem muito mistério. Normalmente, quando a multiplexação a gente utiliza justamente por causa disso aqui. Eu preciso de eu preciso de muito pouco espaço, né, de frequência para poder fazer cada uma dessas transmissões. E aí o que a gente faz? A gente desloca as frequências
combina e eu vou transmitir um pacotinho como esse aqui, ó, tá? Então, se eu preciso, por exemplo, de 4 kHz para cada uma dessas transmissões, tá? Eu vou pegar e vou colocar uma na faixa de 20 a 24 kHz, a outra de 24 a 28, e aqui na de 28 a 32. Então, na verdade, eu vou me utilizar de 12 kHz, né, por exemplo, para fazer essa transmissão, usando um link de velocidade muito mais alto do que os meus links finais. Tá? Lá do outro lado, o que eu vou fazer? Vou filtrar novamente, eu vou desfazer essa variação, né, essa variação de frequência, e vou entregar exatamente como o sinal foi gerado na origem. Então, o FDM é isso, é a utilização de frequências diferentes para a gente ter cada um desses canais, para ter cada uma dessas subfaixas de transmissão. Quando a gente vai falar de TDM, basicamente a gente está falando de uma transmissão digital. Tá? Por quê? Porque ao invés de eu separar por frequência, eu separo em pacotinho. Tá? Aqui, ó, a multiplexação, ela é na frequência, tá vendo? Ó, os canais aqui, eles são separados no espectro da frequência. No TDM, eu vou me utilizar de toda a banda disponível, tá certo? Só que eu vou me utilizar de pacotes alternados aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, eu tenho 6 time slots, tá? Então, quer dizer que cada pacote desse vai carregar os dados, ou uma parte dos dados, de um determinado canal virtual. Né? A partir do momento que eu transmiti os 6 canais, eu volto a transmitir, então, os dados do primeiro. Então, canal 1, 2, 3, 4. Então, isso aqui compõe um frame, tá? Um frame TDM. Então, assim como a gente, na comunicação de dados em meio guiado, que a gente usa no dia a dia, como o Ethernet, por exemplo, né? Eu tenho exatamente nesse formato aqui. Eu junto um monte de pacotinhos, eles têm uma ordenação, e eu vou colocando eles, então, no meu meio de transmissão e fazendo a minha comunicação. Tá? Eu tenho 2 tipos de TDM. O TDM síncrono, que é esse, onde o time slot ele tem um tamanho fixo, tá? Então eu sei o seguinte, ó, eu faço uma sincronização entre os dois lados, tá? E vamos dizer que esse time slot, cada time slot desse aqui tenha 10 milissegundos. Então, para cada 10 milissegundos de transmissão, eu vou ter, então, um time slot. Tudo isso sincronizado. Tá? A partir do momento que o tamanho do meu frame ele vai ser de 60 milissegundos, provavelmente eu tenho uma pequena separação aqui, né, de sinalização, eu tenho um overhead de sinalização entre um frame e outro, e aí, daqui em diante, eu tenho um novo frame. Tá? E o TDM assíncrono, né, que eu posso alocar o tamanho do meu time slot de forma dinâmica. Então, eu posso ter time slots que tem 30 milissegundos e o outro pode ter 5 milissegundos. Mas eu preciso que essa sinalização, essa pré-sinalização, essa pré-combinação entre os dois lados da minha transmissão, ela ocorra. Tá? Então, o TDM ele tem muito mais cara de transmissão digital do que o FDM. Tá? Então, se a gente for observar como é que ocorre a multiplexação e a demultiplexação, tá? Para cada frame, olha aqui, ó, eu não tenho os dados transmitidos de forma contínua. Eles são transmitidos de forma alternada, né, utilizando um time slot de um determinado frame.
Então, um pedaço da informação, por exemplo, que está utilizando o time slot 4, ele não está junto do outro pedaço da informação. Ele sempre vai ter outros dados aqui transmitidos de forma alternada. Tá? A gente tem outros tipos de multiplexação, como o CDM, o FDM e outras coisas que a gente vai ver mais à frente. Mas a diferença básica entre eles é essa. Eu fiquei bastante resistente em entrar no CDM, pelo menos nesse momento, né, porque ele é bem chatinho. E o FDM, ele é um FDM 3D. Também a gente vai ver quando falar de... quando a gente for falar de Wi-Fi, de 802.11, tá? E para a gente conseguir velocidades maiores, eu tenho que ter uma distribuição ortogonal da minha divisão de frequência. Tá? Imagina o FDM é 3D. É isso. Essa é a grande diferença dele para o FDM normal. Beleza? O CDM ele é uma combinação de FDM com mais um bagulho muito louco de geração de código. Tá? Também a gente nós vamos, acho que tem uma aula que nós vamos falar de telefonia celular e eu vou entrar nisso aqui com vocês. Essa parte de multiplexação, como é que ficou? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Só tem um aluno vivo, é isso? Dois. 3. Ah, 4. ó, tranquilo. O resto é boot. Beleza. Tem um aí que tá no hospital, acho, falando aí, bem baixinho. Acabou de acordar. Murilo, o que vocês tiveram nessa parte de multiplexação? Na cadeira de redes ali, foi com, esqueci o nome, acho que foi com o Tim, ele abrangeu bastante coisa ali, até na parte de transmissão ali, teve uma prova, acho que foi uma prova que foi só de transmissão, meio guiado, não guiado, ele tocou nessa parte de multiplexação aí. Tá, não, beleza. O que acontece? Às vezes, eu trabalho com nessa área há bastante tempo. Às vezes eu fico um pouco de receio de não conseguir explicar de uma maneira simplificada. Entendeu? Porque, assim, são conceitos que a gente já absorve. Quando fala em FDM, em FDMA, em TDMA, porque a gente está falando de acesso, né? CDMA, ou FDM e outras coisas, é como se você já enxergasse aquele negócio funcionando. Então, eu fico um pouco receoso de daqui a pouco atropelar e explicar de uma forma meio tosca. Bem? Mas, assim, multiplexação é isso, tá? É a divisão do nosso meio de transmissão em algum formato, ou em subfaixas de frequência, ou então em time slots, ou então em janelas de tempo. Tá? Basicamente é isso. Bom, com isso, a gente encerra o conteúdo da aula anterior, tá? E nós vamos passar, então, deixa eu trocar apresentações. Vamos trocar o bagulho.
esse conteúdo, eu acho que para vocês é bem tranquilo. Tá? Nós vamos falar de protocolos e o TCP/IP. Apareceu aí apresentações? Beleza. Então tá. Pra mim tá aparecendo. Basicamente, o que a gente vai falar? A gente vai falar um pouco dos nossos modelos de rede. Bem? Esse aqui é um assunto bastante familiar para todo mundo que está aqui, porque, primeiro, que vocês estão no tecnólogo de redes, né? Tem um ou outro aí que deve ser do curso de ciência da computação. E segundo, porque isso aqui é o fundamento teórico, né, de como as nossas redes elas são estruturadas hoje. Tá? Então, quando eu tenho... Por que eu preciso ter uma arquitetura de protocolo? Por que eu tenho que ter uma padronização, né, para eu criar uma comunicação entre dois elementos? Primeiro, o sistema de origem ele precisa ativar um caminho de comunicação direta ou acionar equipamentos intermediários para conseguir fazer uma transmissão. Então, a troca de informação entre dois elementos é uma atividade complexa. Bem? Outra premissa também que eu tenho é que tudo aquilo que o sistema de origem, né, que o nó de rede de origem transmitir, tem que chegar de forma íntegra no sistema de destino. Tá? Então, eu tenho que ter certeza de que esse cara está preparado para receber as informações que eu vou enviar, tá? E que as informações enviadas elas vão chegar do outro lado de uma forma, com a garantia, né, de integridade. Bem? E outra, eu preciso que também garantir que esses dois sistemas eles estejam falando a mesma língua, né? Que eles estejam se entendendo, que eu esteja transmitindo essas informações de uma maneira que o outro lado vai compreender. Tá? Então eu preciso, numa transmissão de dados, né, numa comunicação, que os dois sistemas eles cooperem, né, de forma integrada, e também vou precisar de algum suporte de outros sistemas intermediários. Tá? Então, por tudo isso, eu preciso estabelecer um protocolo, eu preciso estabelecer uma forma, um formato, né, bem estruturado, para dividir toda essa atividade complexa em atividades menos complexas, com um grau de especialização mais alto. E aí eu vou estabelecer também algumas regras e convenções para que haja essa minha transmissão de um lado para o outro. Então, lá nos anos... quando se pensou na transmissão de dados entre um sistema e outro, e aí a gente está falando das redes de comunicação utilizados para comunicação entre computadores, e aí isso remonta lá ao final dos anos 60, começo dos anos 70, se pensou em o seguinte: beleza, eu vou então dividir todas essas atividades, vou criar o que a gente vai chamar de modelo de rede, e em cada nível desse modelo eu vou ter um determinado protocolo. E aí, quando eu falo protocolo, eu falo de uma definição formal de como tem que ser a comunicação. Vamos lá, qual é o protocolo que a gente fala? A gente fala o português. Então, eu tenho uma gramática, uma léxica, uma sintaxe e uma semântica. Não é isso? São os 4 elementos da linguagem. A mesma coisa ocorre em cada um desses níveis, né, dessas camadas dos meus modelos de rede. Eu tenho um idioma, né, eu tenho uma linguagem, né, que ela tem uma estrutura sintática e ela usa uma determinada gramática, né, ela tem um conjunto léxico definido que vai permitir que esses dois equipamentos eles se conversem.
E quando eu falo se conversar, é se conversar mesmo, né? É como eu estou falando com vocês aqui, né? Vocês estão me entendendo, talvez nem tanto, né? Mas vocês estão entendendo o idioma que eu estou falando. Então, se dividiu em 5. O primeiro modelo de rede foi chamado modelo TCP/IP, ou arquitetura TCP/IP. Ele foi dividido em 5 camadas independentes. Né? Uma que era chamada de camada física, a outra que era chamada de camada de acesso à rede, que a gente aqui sempre tratou por enlace, né? A camada de interconexão de rede, que é aquela camada, vamos lá, a camada física, ela vai tratar da comunicação no nível de sinalização ali, né, no nível de geração de sinal, no caso, se for um meio guiado, de um pulso elétrico, né, ou então um pulso de luz, se é um meio não guiado, de um pulso eletromagnético. Né? E a camada de acesso à rede, ela tem todo o conjunto necessário para que essa parte mecânica, né, essa parte física, ela funcione de uma maneira ordenada. Ela, pelo menos o conjunto de regras está ali estabelecido. Depois eu tenho a camada de interconexão de rede, que tem a especialização de, em cima dessas outras camadas, fazer com que os dados eles saiam de um determinado equipamento e consigam chegar num equipamento remoto, tá? A muitos e muitos quilômetros de distância. Depois a gente tem a camada chamada de host to host, ponto a ponto, ou camada de transporte, né, que ela é responsável por fazer com que uma determinada aplicação consiga se comunicar com outra, e a própria camada de aplicação que contém os dados que serão transmitidos de um lado ao outro. Tá? Então, eu já dei um spoiler aqui. A gente já sabe que a camada física, ela se refere à interface física entre os dois dispositivos. Então, quando eu pego um cabo de rede, ligo no meu notebook aqui, por exemplo, e ligo no meu roteador. Dos dois lados, eu tenho equipamentos que eles geram sinais elétricos, né, para se comunicar através de um conjunto de fios de cobre. Isso? Então, a camada de rede física, ela especifica como é que esses pulsos elétricos eles vão sair de um lado e vão chegar no outro. Tá? Temporização, né? Quanto tempo vai durar um pulso elétrico, qual é a minha capacidade total de pulsos elétricos dentro desse meio, enfim, todo esse detalhamento. Tá? Então, dentro do modelo TCP/IP, eles pensaram isso, beleza, então, para eu pensar na geração de sinal elétrico, eu vou me limitar, né, a especificação que está na camada física, layer 1. Depois eu tenho a camada de acesso à rede, que se dedica a especificar o conjunto de regras necessários para a utilização dessas características físicas, né, de geração de pulsos elétricos, enfim, e aí eu vou dar um sentido para isso, tá? Eu vou dizer, então, que, olha, o pulso, o conjunto de pulsos elétricos necessário, né, para gerar uma transmissão de um lado para o outro, ou pelo menos que eu tenha um dado mínimo, né, vamos lá, vou chamar de frame, ele tem, sei lá, N milissegundos, tem tantos bits, né, os primeiros bits eles querem dizer isso, enfim, toda aquela especificação. Então, normalmente a camada de acesso à rede, ela é responsável pela transmissão de dados dentro da rede física, de um ponto ao outro da minha rede física. Tá? Então, é do meu computador até o meu roteador, certo? Então, mas o roteador se comunica com, sei lá, a rede da operadora, se comunica.
só que numa outra interface de rede. E elas não se comunicam em Layer 2, elas se comunicam só numa outra camada, que é a camada de interconexão de rede. Aí sim, eu tirei os dados daquilo que a gente chama de domínio de colisão, né, que é onde, sim, as interfaces elas conseguem se enxergar, e os dados eles passam, então, de uma rede para outra, ou seja, eles saem de uma porta para outra, né, em redes, em interligações diferentes. E eu vou utilizar um protocolo, normalmente, 99,9% dos casos, eu vou utilizar o protocolo IP, tá, que ele possibilita o que a gente chama de roteamento. Ele faz com que os meus pacotes eles saiam dentro de uma determinada rede lógica e permite que eles sejam inseridos numa outra rede lógica. Tá? E esses pacotes eles vão passando de uma rede para outra sucessivamente até chegar lá do outro lado. Depois, a gente tem a camada de transporte ou ponto a ponto, que independente do tipo de aplicação ou maneira de compartilhamento de transmissão de dados, eu preciso garantir que os dados eles saiam de um determinado equipamento e cheguem do outro lado. Tá? Então, a camada de transporte, ela utiliza protocolos que garantem que um determinado conjunto de dados saia de um equipamento e chegue no outro de forma íntegra. Tá? Eu pego um arquivo, por exemplo, eu vou picar esse arquivo em pequenos pacotinhos. Esses pacotinhos eles vão receber um sistema de verificação de integridade para ver se o que saiu de um lado vai chegar do outro. Tá? Eu vou implantar mecanismos de correção de erro, caso o meu dado não tenha chegado íntegro lá, o outro lado vai dizer, olha, esse negócio aqui está com erro, me manda de novo. Tá? E assim por diante. Então, tudo isso eu vou utilizar um protocolo, como por exemplo o TCP, para garantir que os dados que saiam de um lado cheguem do outro de forma íntegra. E no final a camada de aplicação, que ela é responsável por transportar os dados da aplicação do usuário. Tá? Então, não importa a parte de baixo, não importa, mas se eu estou usando, por exemplo, uma aplicação como o FTP, eu me conectei no servidor, eu quero baixar, por exemplo, o instalador lá do Netscape Navigator 3, né? E o meu cliente de FTP vai se comunicar numa aplicação que é um servidor de FTP que vai ser responsável por pegar aqueles dados, né, e disponibilizar para mim no formato de uma cópia de arquivo. Bem? Quem não sabe o que é Netscape Navigator, né, acho que eu vou dar uma prova valendo uns pontinhos. Né? Descreva o Netscape Navigator. Você sabe que tem quase a minha idade. Mas chamou de idoso. Netscape, professor? Tá bom? Netscape Navigator. Sim, isso aí, nossa, chegou pra caralho. Você também usava o Trumpet, né, cara? Netscape é tipo, cara, é o nosso Skype de hoje, só que Jurássico. Não, nossa, cara, não dá esse valor, não? Cara. Não. Então eu confundi com aquele de chamada de VoIP que a gente fazia antigamente. Não, aquele era o FreeChat. Aquele lá do Freetel, acho que era o Freetel. E tinha um ICQ, né, cara? Eu já ouvi falar de Netscape, mas não lembro muito bem o que é mesmo. O Netscape Navigator é o trisavô do Firefox, cara. Ah, isso aí, é navegador, tá.
Eu sabia que eu tinha visto falar isso daí, só que eu não via na cabeça. Me lembrei desse carinha aí. Não, Na verdade, eu já pulei dele para outro cara, por isso que eu não usei muito esse carinha no Netscape. Nossa, eu usei o Netscape Navigator, acho que até o ano 2000. Até ele virar Firefox, cara. Mas bota aí, ó. A última versão é de 2008. Mas eu usei o Netscape Navigator, acho que até uns 2003, 2004. Faz um Mas, ô, tempo. Fernando, a prova vai ser consulta no KD, né? No Alta Vista. Daí sim. Só pode pesquisar no KD daí. Ai, ai. Lembra que o UOL tinha um... Era o UOL? Era o UOL. Eles fizeram o tal do Miner. O UOL fez o quê? Esse Eles daí não, desenvolveram... Pô, que isso? Eles desenvolveram... Na verdade, era o buscador dos buscadores, era o Miner. Lá fazendo ARPANET lá e que a gente se lembra. Como é que é? Fica puxando aí as histórias de quando trabalhou para os Estados Unidos lá fazendo ARPANET que a gente saiba ainda. Me lembrei, professor, eu usei pouco o Netscape. Na verdade, só na universidade, lá quando eu morava no interior, lá tinha o Netscape, lá na Urcamp, lá de Bagé, lá que é o interiorzão. Agora que eu me lembrei desse navegador aí. Mas eu usei bem pouco ele. Aí depois, tipo, não falando de navegador, aí eu já avancei em 1999 ali e peguei o Napster. Aí essa época eu peguei bastante. O que o senhor fez no Urcamp de Bagé? Na verdade, olha, sabe como é que começou a minha história com informática? Eu participando de um campeonato de Quake lá dentro, cara, de 50 players, vamos dizer assim, eu fiquei em quarto lugar. Isso foi quando? Bah, faz muito tempo, foi um torneio que teve, nem me lembro. Cara, eu era gurizote, cara, nem me lembro, isso aí devia ter uns 15, 16 anos. Faz muito tempo, sério, muito tempo mesmo. Tô com 35, vou botar aí há 20 anos atrás. Então eu estava lá. Tu lembra disso aí ou não? Eu me formei no Urcamp de Bagé, eu entrei em 99 e saí em 2002, cara. Mas tu lembra que teve um torneio de Quake 1 lá, né? Não sei se tu te lembra disso. Lembro disso. Eu fiquei em quarto lugar daquele torneio lá. Porque sabe o que aconteceu que eu fiquei em quarto? Porque, cara, era muita gente, né? Tipo, era torneio, tu ia enfrentando e quem vai ficando, vai ficando. Só que, cara, eu fiquei o dia todo lá na Urcamp, no torneio, cara, chegou uma hora que começou a me dar uma tendinite no punho, cara. Não é porque é que nem jogar CS, meu, só que, tipo, jogar uma hora, jogar duas, cara, eu cheguei de manhã lá e fui sair de lá 7 horas da noite. Entendeu? Eu já não aguentava mais jogar. Então, sacaneando aí, foi 1000 antes de Cristo. Eu vou ser um pouco chato contigo agora, cara. Mas, esse dia não, mas, tipo, alguns anos atrás, eu e alguns guris, assim, a gente planejou criar um torneio, pegar um jogo antigo, tipo, muito antigo, pegar um torneio. Aí a gente pegou Quake. Quakezão. Quake 1, cara. Que... O senhor lembra, o senhor não entrou como jogador, não. O senhor organizou lá, então, o negócio. Cara, eu acho que isso aí foi organizado com duas turmas na minha frente, ou 3. Mas eu me lembro disso, mas era no final de... Eu não tava nessa, porque eu acho que eu tinha viajado. Eu falei, puta, não vou ficar vendo. Mas foi um evento bem bacana, cara, na Urcamp. Bem bacana mesmo, sério. Foi daí que eu comecei a gostar, assim, de computação e, cara, não larguei mais, tá ligado? Eu já tinha computador em casa, só que, eu jogava, cara, computador em casa rodava só mal e porcamente o Prince of Persia ali, tá ligado? O primeiro evento de software livre da região que organizou fui eu, cara. Foi bacana, foi bem bacaninha. Isso em 2001. Faz tempo, hein? E fora esse campeonato aí, eu ia muito na Urcamp para poder acessar o laboratório lá, que eles tipo, tinham umas vagas assim pro público externo, eles deixavam o pessoal entrar para ficar consultando e mexer na internet, enfim. E aí que eu me lembrei, o navegador deles era o Napster. Eu não tava me lembrando agora, não tava associando o que era. O Napster não, né? O Netscape, não, perdão, isso é Netscape. Napster a gente baixava música. Napster era para baixar MP3. Napster era para baixar música. O Cersan tá recuando tanto que daqui a pouco ele vai falar dos DOS dele lá. Que não mexia.
É, velho. Não, Cara, eu instalei o Windows 95 no disquete, mano. 44 disquetezinho. Aí chegava lá pelo 30 e poucos, falhava o disquete. Ô, David, Falhava. esse daí não dá pra sair, não. Aí imagina, meu, que mão, né? O cara instalando no Windows 95, chegava lá, aí insira o disquete 37, aí tu inseria. Daqui a pouco o erro, não conseguia copiar o arquivo, e aí, cara, e aí o que tu faz? Te mata? Entendeu? Você sabe que a minha maior alegria foi quando eu comprei Puta, como é que era aquele da iOmega? O Zip Drive. Um zip drive. Eu tive um desses aí de 250, meu, era. Era roxinho, bagulho roxo. Ó, o David tá sacaneando ali, ó. Nós estamos no grupo de risco. Que arriada, hein, mano? Não, tá bom. Tá bem, eu vou lembrar disso. Antes de Cristo, o cara arriado pra caralho. Nossa, cara, então, Faz parte, pesado, faz parte. Cara. O cara conectava naquele modemzinho S-Robox lá, que parecia que ia sair um rato de dentro da máquina. Cara, o meu primeiro modem foi um S-Robotics de 2.800. Eu conectava em BBS, cara. O meu eu já peguei um 256K. Não, nossa. Mas Eu então, tinha, né, voltando, Vamos voltar aqui. Eu tô entrando em depressão aqui. Imagina tu baixar um jogo de atualmente no 56K, mano. Nossa senhora. Era muito bom. Então deixa eu, já que a gente está contando história aqui, eu tive um US de 14.400, né? Que aí sim, aí era melhorzinho. E aí, cara, a Microsoft tinha lançado aquele Monster Truck Madness. E você podia baixar a versão de demonstração que tinha 100 MB, era 98 MB. Assim. E aí eu fiz todo o planejamento, né? Fui lá, olhei a hora de conectar, o tempo que eu precisava e botei para baixar aquele negócio no final de semana. E aí, eu sei que era 6 da manhã, não aguentava mais e fui dormir. Cara. Aí eu sei que eu acordei, acho que era umas 10, e fui correndo para ver se tinha terminado de baixar o jogo. Cara. Não, cara, sofreu pra caramba. Pois é, a conexão caiu em 99%. Acontecia muito direto. Isso quando baixaram arquivo grande nessa maldita conexão de escada aí sempre caía, tá ligado? Era foda. Foda mesmo. Puta, olha, eu me lembro assim, cheguei a chorar. Faltava assim, bota aí, talvez uns 400K para terminar. Foda. Aí lançaram, tinha uma revista, acho que era PC Gamer, uma dessas assim, que aí um tempo, sei lá, um mês depois eles... A revista Magazine. Aí vinha com um CDzinho. Vinha com CD. Aí, puta, quando veio no CD, eu me rendi, né? Fui lá comprar, saí correndo. Alô. Mas então, voltando aqui. Então, basicamente... Vamos sair de antes de Cristo e vamos voltar para Vamos voltar para Era do futuro. Na verdade, nós continuamos antes de Cristo, né? Porque aqui, ó, a gente está falando de arquitetura de rede de 1970. Tá? Então, basicamente, toda essa estrutura, ela serve para isso aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, na camada física, toda a responsabilidade de fazer com que o pacote seja jogado aqui para dentro. Tá? O protocolo de acesso à rede, ele é responsável por fazer com que a máquina ela consiga colocar essa informação dentro do meio físico, né, para chegar até um determinado equipamento intermediário. Tá? Então, esse NAP aqui é o Network Access Protocol. Então, isso aqui é o que a gente chama de um domínio de colisão. Aqui eu tenho NAP1, aqui eu tenho NAP1. E todo mundo que está ligado nisso aqui consegue se enxergar fisicamente.
Tá? Aqui eu tenho o NAP2 e o NAP2 aqui, então isso aqui é uma outra conexão física. Tá? Eu só consigo sair desse lado e chegar nesse se eu me utilizar de um protocolo, tá, que permita a comunicação extra-redes, né? Ou seja, fora das redes de origem. E esse cara é o IP. Então, o meu modelo de rede, o Network Access Protocol, ele faz com que o pacote chegue aqui e dentro do meu modelo de rede, né, na camada de interconexão de rede, eu vou ter o IP que vai fazer com que o pacote saia daqui e chegue para cá. Lá na camada de transporte, né, eu vou ter um protocolo que ele, em cima de toda essa estrutura, vai se comunicar, né, com o outro lado da aplicação. Tá? Essas duas aplicações elas vão se comunicar através de uma porta, né? Ou então o que a gente chama de ponto de acesso de serviço, o SAP. Tá? E aí sim, os dados dessa aplicação eles vão chegar dentro dessa aplicação através, né, da inserção dos dados nesse canalzinho virtual que vai chegar até lá do outro lado. Então, basicamente, é esse bagulho aqui. Depois que eu monto todo o pacote, a gente tem um bagulho chamado PDU, que é o Packet Data Unit, ou seja, a unidade de pacote de dados. Normalmente, a gente tem um cabeçalho, que ele é o cabeçalho de enlace, tá? Ele está lá no nível de rede. Eu tenho um pacote que ele está no nível do IP, ele é um datagrama, e aí ele tem um cabeçalho, e aí a gente vai vendo o que é o conceito de encapsulamento. Então, dentro de todo esse pacotão aqui, ó, esse pedacinho aqui é o cabeçalho relativo à rede, né? Depois, esse pedaço aqui é o cabeçalho relativo ao IP. Depois, eu tenho esse pedacinho aqui, que é o cabeçalho relativo à parte de transporte, né? E o resto, vamos lá, daqui em diante, daqui para cá, eu tenho então os dados, efetivamente os dados do usuário. O que acontece? Esse modelo aqui, ele era suficiente, tá, para que a gente pudesse fazer uma transmissão de um lado para o outro. Só que tem algumas coisas, principalmente com a evolução da comunicação de dados, que talvez elas pudessem ser agrupadas, né, e eu especializar um pouco mais o meu modelo de estruturação da comunicação. E lá nos anos 80 surgiu então o modelo OSI, né? Final dos anos 80, começo dos anos 90, a ISO propôs um modelo chamado de Open Systems Interconnection, ou seja, interconexão de sistemas abertos, que propunha, então, 7 camadas para o desenvolvimento dos protocolos, mantendo um pouco daquilo que o TCP/IP trouxe lá dos anos 70, né? Onde eu tinha aqui a camada física, a camada de enlace, camada de rede, transporte, camada de sessão, apresentação e aplicação. Para que serve cada uma dessas camadas? A gente viu que a camada de aplicação ela serve efetivamente para transportar os dados do usuário. Mas quando a gente falar de modelo OSI, a gente vai dar uma pincelada nesse conceito, dizendo que a camada de aplicação ela vai permitir que o usuário tenha acesso, tá, a toda a estrutura de comunicação em rede. Tá? Ou seja, eu vou dar acesso ao usuário a esse sistema de comunicação e de serviços de comunicação distribuídos. Tá? Então, lá na aplicação, eu tenho o meu usuário usando a sua aplicação final. Logo abaixo da camada de aplicação, eu tenho a camada de apresentação. Tá?
A camada de apresentação, ela provê independência aos processos de aplicação das diferenças na representação de dados. Então, quando a gente fala, por exemplo, vocês já ouviram falar de MIME, né? Que eu consigo identificar pelo cabeçalho qual é o tipo de dado que está sendo transferido. Então, eu consigo reconhecer o tipo de dado, se é um HTML, se é um arquivo .doc, se é uma imagem, se é áudio, se é vídeo, se é socket, enfim. Tá? Então, tudo isso a gente consegue identificar na camada de apresentação. Na camada de sessão, a gente tem estruturas de controle de comunicação entre as aplicações. E aí, quando a gente fala de sessão, a gente fala de sessão mesmo, né? Por exemplo, quando eu tenho quando eu estou utilizando uma aplicação como VoIP, né? É nessa camada que o estabelecimento de sessão, né? O início, a parte de controle da chamada e o encerramento dela se dá. Depois a gente tem o resto clássico, a camada de transporte, tá? Que provê a transferência de dados de maneira transparente e confiável entre dois pontos, e também toda a parte de controle de fluxo e correção de erro. E aí a gente tem protocolos na camada de transporte, como TCP, UDP, né? Tem STCP. Eu vou dizer para vocês que SSL e TLS, tá? Eu discordo dessa figura. Para mim, SSL e TLS são camadas de criptografia que fazem parte aqui do layer de sessão. Tá? Então, fica a minha observação aqui. Vocês vão ver que diferentes autores eles discordam do enquadramento de determinado serviço. Tá bem? E aí existe uma lacuna na interpretação. Depois a gente tem a camada de rede, que vai dar independência às camadas superiores, né, e vai possibilitar que eu carregue os dados entre redes diferentes. A camada de enlace, que ela permite, ela provê essa transmissão de dados confiáveis através do meu link físico, e aí imaginem o seguinte, tá? Enlace e transporte são muito parecidos. Por quê? Porque eles fazem com que os dados cheguem de um lado ao outro de uma maneira confiável, tá certo? Só que ele trabalha dentro do domínio de colisão e o outro fora. Tá? E, por fim, a camada física, né, que ela está relacionada com as características dos fluxos de dados não estruturados no meio físico. Então é ela que é lá na camada física que eu vou ter a especificação de como é que eu vou inserir, eu vou cuspir os dados dentro do meu meio físico. Bem? Beleza. Então, por que a gente repassou todos esses modelos aqui? Porque quando a gente for falar dos protocolos utilizados em comunicação em rede sem fio, nós basicamente vamos trabalhar aqui, ó, tá? Na camada física e na camada de enlace. Por quê? Porque da camada de rede para cima é tudo a mesma coisa, é IP. Ah, mas tem diferença? Tem algumas tecnologias, né, de comunicação sem fio que elas são bem mais complexas da camada de rede para baixo. E aí a gente vai ver como é que funciona cada uma delas, pelo menos dentro do que a gente planejou aqui. Então, só para a gente finalizar, numa comparação entre o modelo TCP/IP e o OSI, a gente vai ter isso aqui. Aquilo que era chamado de camada de host e rede, né, que alguns autores eles vão dizer que é a camada de acesso ao meio, né, e a camada física. No modelo OSI eu tenho, sim, duas camadas diferentes. Tá? No TCP/IP, alguns autores vão apresentar como um único elemento, alguns vão apresentar como dois. Tá?
Tá? Posso dizer que eu já vi bastante isso. A camada de internet ou de interconexão de rede, ela é a camada de rede, camada de transporte é a mesma coisa, e o que se tem no modelo OSI é que a camada de aplicação, tá, ela foi dividida em 3 camadas com níveis de especialização maiores, onde eu vou ter a camada de sessão, camada de apresentação e a camada de aplicação. Tá bem? Bom, então, por que a gente vê todo esse lance de modelos de rede, né? Falei para vocês que a gente vai observar o que vai acontecer aqui, né, na camada de enlace e física, mas eu tenho uma justificativa que é realizar a interconexão de rede. Eu preciso interconectar uma rede com a outra para que ela tenha finalidade, para que eu consiga, então, transmitir os dados de um ponto a outro, né, que seja normalmente remoto, né, que justifique o investimento que eu fiz para poder ter um serviço desse tipo. Então, as redes, elas nasceram para ser interconectadas, né? E o resultado dessa interconexão de todas as redes, né, é a internet. Internet é internetworking, né? É a interconexão de redes diferentes. E a internet é a interconexão de todas as redes. Essas redes, elas são acessíveis, a gente consegue se comunicar usando um determinado espaço de endereçamento dado por um endereço IP. E só para a gente relembrar aqui, como é que eu sei se um determinado endereço está dentro ou fora da minha rede? Olhando para a máscara de rede, que é o que divide, né, o que a gente chama de Net ID do que a gente chama de Host ID no nosso endereço IP. Quem tem dúvida disso aqui? Quem bateu cabeça agora? Tá tranquilo. Me lembrou um pouco da aula do Tim. Tá? Para que serve a máscara de rede, né? Não é para o baile de máscaras. E piada ruim. Então, só para a gente relembrar esse negócio aqui. O meu endereço IP, tá, ele é um conjunto de 32 bits, pelo menos estamos falando de IPv4, né? Ele é um conjunto de 32 bits separados em 4 octetos. Então eu tenho 4 bytes que eles são representados em formato decimal. A máscara de rede também, ela tem 32 bits, que é dividido em 4 bytes, representado em formato decimal, separado por ponto. O endereço IP é um conjunto de bits, tá, que indica um determinado endereço de uma determinada máquina. E a máscara de rede é um conjunto de bits, tá, que eu não tenho alternância de bits, eu simplesmente, os bits 1, eles sempre estarão à esquerda e o 0 à direita, e a quantidade de bits 1 sinaliza quais são os bits, né, no meu endereço IP que são responsáveis por dizer de qual grupo, de qual rede esse endereço faz parte. Simples assim. Por quê? Porque se eu precisar rotear, ele vai ver assim, existe alguma diferença? Aonde tem na máscara de rede, no meu endereço IP, existe diferença entre origem e destino? Sim, então eu mando o pacote para o gateway, né, para o meu roteador. Se não, eu dou um berro na rede e o camarada ele vai estar dentro do meu domínio de colisão, ele vai estar dentro da minha rede. Tá? Para que eu faça a interconexão dessas redes, eu preciso, né, olhar para o meu endereço IP e descobrir se o endereço de destino ele está dentro ou fora da rede. E se estiver fora, eu vou usar um camarada chamado roteador, tá, que nós conhecemos como gateway, que é a porta de saída da minha rede. Esses caras, normalmente, eles suportam diferentes esquemas de endereçamento, tá, diferentes tamanhos máximos de pacotes, ou determinados tamanhos
máximos de pacotes, para que eu possa segmentar ou fragmentar eles para realizar as transmissões. Uma quantidade razoável de interfaces de rede, né, para que eu possa fazer a comunicação física em redes diferentes, e eles também têm que ser equipamentos confiáveis, ou seja, eles têm que garantir que os dados que eles recebem de um lado vão ser tratados, encaminhados para um outro determinado equipamento, e a gente vai conseguir, e ele vai conseguir fazer com que os pacotes cheguem do outro lado e estabeleçam a comunicação de forma garantida. Tá bem? Beleza. Então, eu entendo o seguinte, quando a gente fala aqui de protocolos e fala dos modelos de rede, todo mundo aqui já tá bem escoladinho, já está careca de saber isso. Tá? Eu vou parar por aqui. Porque na semana que vem a gente vai falar de antenas e vai ser um negócio mais denso. Mas eu queria fazer uma atividade com vocês ainda para a gente ver isso aqui. Tá? Eu deixei uma pequena atividade para vocês lá, que ela é teórica, mas eu quero desenvolver uma atividade prática em relação a esse conteúdo. Todo mundo tem o Wireshark instalado aí? Eu não. Nops. Então vamos... Never one. Cara. Faz tempo que eu até, na verdade, eu formatei minha máquina depois que acabou aquela cadeira anterior. Não instalei mais. Quer analisar algumas coisas. Vamos lá. Aqui. Todo mundo usa Windows? Alguém usa Linux? Tô usando o Windows. Eu Windows também. Bom, eu botei ali no chat o link para vocês baixarem o Wireshark, quem não tem. Adriana, não entendi absolutamente nada. Uso Diosoduo. Eu falei que uso os dois. Eu só inverteu ali a ordem. Uso Diosoduo, tá escrito aqui, ó. Olha o que tu escreveu lá, cara. É horário, já tá batendo sono. Um café, rapaz. Bom, eu passei para vocês aí, ó, o Wireshark. Quem usa Linux é mais fácil, tá? Que é só instalar o pacote. Em todas as distribuições, o Wireshark ele tá nos repositórios, tá? Quem usa o Linux Mint lá é só dar um sudo apt-get, né? apt install Wireshark que o bagulho vai funcionar. Ou Wireshark QT. Isso aí. Quem não tem, Vai dormir. baixa. Não, negativo, cara. Baixa ali, ó, o instalador de acordo com a plataforma que vocês estão utilizando, o 64 ou 32 bits. Caraca, esse link aí.
Esse link, hein? O que tem? Wireshark. O meu tá pronto aqui já, só usar. Beleza. Sim. Vou baixar o Wire. Baixar o 64. Bah, eu tenho até que fazer uma limpeza aqui no meu computador. Eu tenho até Pack Tracer ainda. O Packet Tracer é Nossa, legal de brincar de eu, vez em hein? quando. Esse aí estudou com o Tim mesmo. Acho que 3 cadeiras com Tim. O Tim vai voltar agora de dono da Ugra. Ah, que sacanagem, cara. O Tim saiu, velho. Até, ou seja, estiver ouvindo aí, teve uma aula com o Tim, a gente tava falando do Tim. Eu lembrei sobre TCP. Não, IPv4, no caso. Aí ele tava falando de IPv1, aí eu meio que dei uma cochilada assim na aula. Ele tava no IPv6. Aí eu assim, eu só quero ser com Não, IPv4. IPv1. Alguma coisa IPv1. assim. Ô, professor, Tá falando do início do da IPv. instalação do Wireshark, no final praticamente, tem que marcar todos aqueles 4 quadradinhos para instalar o Legacy, o Restriction, o suporte e o install, não sei. Não sei se precisa botar tudo isso aí ou não. Não sei do que você está falando. Ele abriu um Compartilha a menu tua aqui tela aí para a gente dar uma no olhada. final. Compartilha a tela aí. Mike, eu tô usando o Meet no celular e tô no PC separado, entendeu? Mas enfim, apareceu assim, a instalação Options, tá? Enfim, aí tem 4 opções para marcar, né? Legacy, Loopback, suporte, Restriction, suporte enfim, a negócio da rede aqui, que é Não, acho que você não precisa. install npcap. Sim, o npcap você vai precisar instalar. Tá. Bom, aqui não tá com a rede Wi-Fi, tá cabeado, então acho que não precisa disso aqui. O Restriction npc cap driver. Na verdade, esse 802.11 aí é só para você ter acesso, para você conseguir capturar pacotes em 802.11. Porque o que o sistema operacional faz, tá? A gente não consegue enxergar um pacote de 802.11 porque o sistema operacional ele mascara como se fosse um pacote Ethernet. Entendeu? Se eu capturar tráfego na minha interface aqui, ele vai aparecer como... quer ver? Essa aqui é a minha interface... como é? É a minha interface sem fio. Tá, então aqui eu só boto para instalar essa última opção, então. O npcap. Tá. O resto deixa tudo desmarcado. Isso. O que acontece, ele enxerga como se fosse um pacote Ethernet, ele não enxerga 802.11. Tá? Ele acha que isso aqui é uma interface Ethernet, a sinalização é internet. E, na verdade, não é. Isso aqui é 802.11. Tá, já tô com ele aberto aqui. Tá? Vocês, quando abrirem o Wireshark, vocês vão enxergar essa tela de boas-vindas aqui, e cada um
cada um desses aqui é uma interface de rede, tá? Como vocês podem ver, a minha máquina tem um monte de interfaces de rede. Interfaces, inclusive, a maior parte delas são interfaces virtuais, tá? Mas eu posso capturar o tráfego individualmente em cada uma delas, ou aqui em N, que ele captura absolutamente todo o tráfego. Bom, se eu clicar 2 vezes em cima dessa minha interface aqui, ó, ele vai sair capturando o pacote tipo bicho. E esse monte de pacote UDP que vocês estão vendo aqui é a nossa comunicação, tá? Isso aqui é o Meet. Vou deixar capturar alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tem... Vou botar na minha aqui, na minha internet. Se dá uma judiada do processamento, que é uma beleza. Tá. Bom, então eu parei a captura aqui, né, depois de alguns segundos, mas a gente consegue enxergar todos os pacotes capturados aqui, na parte de cima. Bem? Então, eu tenho bastante coisa capturada, a maior parte desses pacotes é o DP. Por quê? Porque é o áudio e a apresentação que vocês estão enxergando. Se eu abrir um pacote desses aqui, ó, a gente tem informações bastante interessantes. E uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é que cada uma dessas linhas aqui corresponde a uma das camadas daquele nosso modelo de rede, tá bem? Então, aqui em cima eu tenho a camada física, então aqui eu tenho informações da minha camada física, informações da minha camada de enlace, camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Dependendo do tipo de pacote, a gente vai conseguir enxergar outras camadas aqui. Mas esse, como ele é um pacote simples, né, eu consigo enxergar as camadas, elas estruturadas no modelo que se aproxima mais do modelo TCP/IP. Tá? Se a gente abrir aqui, eu tenho as informações as informações físicas desse pacote, né? Qual é o nome da interface que saiu, qual é o tipo de encapsulamento, ou seja, o que ele está levando nas costas, tempo, tá? Quanto tempo esse pacote ele teve de atraso, né? Ou de desalinhamento de tempo, tá? Aí aqui são outras informações em relação aos outros pacotes capturados, né? Esse pacote aqui, ele é parte, ele é um pedaço de um outro pacote maior. Qual é o tamanho dele, né? Algumas opções, e o que ele está carregando em cima, né? O que ele tem dentro dele. Porque aqui na camada física, ele tem... Quer dizer, o Wireshark ele consegue identificar que, olha, eu tenho nesse frame aqui um pacote Ethernet, tá certo? Carregando um datagrama IPv6, que por sua vez usa o DP para transmitir os dados. Tá? Bom, se a gente abrir aqui as informações que estão no layer de enlace, né, na camada de enlace, a gente consegue enxergar o seguinte: endereço de destino, tá? Ou seja, dentro do meu domínio de colisão, eu acho que ele não está mostrando o meu mouse para vocês, mas vocês estão vendo quando eu mudo aqui, né? Quando eu seleciono. Não. Eu não, pelo menos. A tela para mim está congelada, parece. Se eu selecionar igualmente, aqui, não aparece o verde aí?
Não. A linha verde não muda? Tá na mesma linha. Tá congelado. Congelar. Congelou aonde? Na quinta linha ali, o verde. Tá na linha 5, é. Isso, na quinta linha. Tá congelado. Ah, tá. Eu entendi o que aconteceu. Peraí. Agora apareceu o mouse ali. Aqui. É que eu abri isso aqui numa nova janela e como é o Google Meet ele não estava mostrando a janela para vocês. Mas aqui, ó, camada física, camada de enlace. Estão vendo agora o verde, né? Sim. Camada de rede, camada de transporte e camada de aplicação. Se a gente abrir aqui as informações na minha camada física, a gente tem aqui, ó, o que tem de encapsulamento dentro desse pacote, algumas informações, como o tamanho desse frame, né? Qual é a data hora desse frame, qual é o intervalo de tempo entre a chegada desse frame e o frame anterior, né? Tamanho da captura, algumas opções, e inclusive ele consegue enxergar aqui tudo que tem dentro desse frame, né? Todo o encapsulamento total. Tá? Quando a gente passa, então, para as informações que elas são da camada de enlace, a gente vai conseguir enxergar aqui, ó, o endereço de destino e o endereço de origem dentro da minha rede física, dentro do meu domínio de colisão, tá bem? Então, ó, meu endereço de destino tem esse endereço MAC aqui, meu endereço de origem é esse endereço MAC aqui. Tá? E qual é o tipo de pacote que eu estou carregando nas costas? Ele é um pacote, ele é um datagrama IPv6. Então, encapsulado dentro desse frame Ethernet, eu tenho um datagrama IPv6, que tem aqui as informações da versão. A gente pode enxergar isso aqui em bits. Tá? Então, tá aqui, ó. As informações de versão, elas estão aqui. Tá? Informações de QoS, né? Classe de tráfego, né? o code point, enfim, de tratamentos. Qual é a etiqueta que eu estou colocando nesse fluxo de dados? Qual é o tamanho do payload, ou seja, qual é o tamanho do pacote que esse datagrama está carregando? Qual é o next header, ou seja, qual é o próximo cabeçalho que eu tenho dentro desse datagrama? Qual é a quantidade máxima, qual é o tempo de vida, né? Ou seja, quantos saltos eu posso ter nesse pacote? Endereço de origem e endereço de destino. Tá? Aqui, na camada de transporte, eu tenho um datagrama UDP, que tem porta de origem 47476 e porta de destino 19305. Tá? Tem 106 bytes, 106 bytes de tamanho, né? E tem o checksum, né? Ou seja, o verificador desses dados. Aqui são 6 bytes hexadecimal aqui. E aqui, por sua vez, os dados, que não faz sentido nenhum para a gente, porque não tem. Isso aqui é um pedaço de vídeo ou de áudio. Se a gente for procurar, então, deixa eu ver aqui. Um pacote com TCP,
eu acessei o site da Ulbra. Deixa eu achar aqui. Uma coisa que é interessante a gente observar é que vocês vão ver em alguns momentos isso aqui, ó. Isso aqui é um pacote de TLS, tá? Então, o que que é? Ele é um socket, ele é um pacote de inicialização, né, de negociação de criptografia ou de segurança em uma transmissão. Então, está aqui a negociação, tá? UDP, os pacotinhos TCP. Eu vou fazer uma captura agora. Opa. Vou fazer uma filtragem aqui. Não vai dar. Vamos ver aqui. Não está me deixando fazer. Tá errado essa sintaxe aqui. O que está acontecendo aqui? Tá? Eu queria mostrar para vocês um site sem criptografia. E o que que acontece? Quando a gente captura tráfego de um site, uma transmissão... Ô, Juan, tá ouvindo? Agora que eu vi tua mensagem. Ah, beleza. Quando a gente pega um tráfego que ele é criptografado, normalmente eu vou ter uma negociação, tá? Como, por exemplo, nesse caso aqui. Eu tenho uma negociação, né? Aqui, ó. Que ela é a negociação da criptografia. Eu estou abrindo um socket seguro, né? E depois eu tenho a transmissão. Então, dentro do meu pacote TCP, eu só tenho um payload, né? Eu só tenho esse negócio aqui, que eu não consigo entender porque esses dados eles estão criptografados.
né? Eu tenho algumas retransmissões aqui, provavelmente algum pacote perdido que eu precisei retransmitir. Deixa eu só achar um site que ainda não tenha criptografia. Que aí a gente consegue enxergar melhor algumas coisas. Oh, achei um negócio legal. Aqui. Ô, professor, o site Quando da eu Receita não tem criptografia. já achei um negócio mais legal. Bem legal, diga-se de passagem. Tá? Aqui, ó. Eu entrei num site que não tem nenhum tipo de criptografia. Esse site é o textfiles.com. Quem tiver saco vai dar uma olhada lá, que tem um monte de textos do tempo do Ariri Pistola. Inclusive, foi num deles que eu descobri como é que eu entrava no modo de engenharia do meu primeiro telefone celular. Eu consigo enxergar dentro dessa comunicação, que ela não tem nenhum tipo de criptografia, o que eu tenho na minha camada de aplicação. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho o meu pacote TCP, né? Ele está carregando o que? HTTP. E eu consigo abrir e consigo olhar para o que tem ali. Então, eu consigo ver o seguinte, ó, eu entrei no textfiles.com, né? Eu estou usando, e esse pacote quem mandou foi a minha máquina, origem, ó, 9268.191, essa aqui é a minha rede interna, e essa aqui é a rede de destino. Né? Eu disse, olha, eu sou aqui um Linux, né, 64 bits, rodando Mozilla 5.0, né? E aí o engine é o Gecko 2010-0101, e o navegador que eu estou usando é o Firefox na versão 79. Então eu aceito qualquer tipo de arquivo que seja texto HTML, aplicação XHTML ou XML, aplicações XML, né? Imagens, enfim. Os idiomas que eu gostaria de receber é PTBR, né? Inglês, americano ou simplesmente em inglês. Também aceito pacotes compactados com gzip, né? Tipo de conexão Keep Alive, ou seja, segura aí que eu estou enquanto eu estiver usando, você mantém o socket disponível para mim. Tá? Aí, informação, modificação, foi modificado, última modificação, né, desde lá, controle de cache, e aí eu recebi esta resposta aqui, né, dizendo que, ó, eu sou o servidor, eu estou rodando uma Apache 2.4.37 num FreeBSD, eu tenho suporte a OpenSSL, viu, 1.0. Mas já que você não me pediu nada criptografado, vamos continuar. Então a primeira coisa que eu vou te mandar é um arquivo .gif, que é esse aqui, ó. Ele está expert info, ele está dentro. A gente vai conseguir ver esse cara, deixa eu ver. Não estou conseguindo ver onde é que está Isso aqui é só a informação. Isso aqui é a resposta. HTTP. Deixa eu só ver o seguinte.
Tá, agora sim. Agora a gente consegue enxergar toda a comunicação. Tá? Por que eu fiz isso aqui? Porque algumas das transmissões são as transmissões dos arquivos. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um TCP que tem cadê? Flags, source port, timestamps. Ele tem um conteúdo, e esse conteúdo são dados, no caso, são os arquivos que foram trocados. Esses GIFs aqui, ó, pega o GIF, pega as imagens que compõem esse site. Tá? Em algum lugar aqui a gente tem todo o HTML. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui para live. Request. Não. Eu acho que ele não capturou. Eu terminei a captura antes dele receber tudo. Mas, enfim, eu consigo enxergar tudo que eu tenho dentro da minha transmissão. Tá? Então, quando a gente começa a olhar para esses pacotes, começa a ser bem interessante. A gente começa a entender o porquê que existe esse nível de especialização em cada uma das minhas camadas desses meus modelos de rede. Tá? Pois é, o Adriano falou ali, ó, faz um FTP que dá para capturar user e senha. E dá. Né? Bem interessante. Se eu capturar o meu tráfego aqui, deixa eu... Connection timed out. Não, vamos ver aqui. Hoje em dia ninguém usa mais FTP, né, cara? Você tenta conectar FTP e... Olha, eu conheço muita empresa que usa ainda. Não, mas eu estou dizendo assim, antigamente a gente baixava... Eu muito baixei o Firefox... Eu muito baixei o Firefox, por exemplo, ou o Mozilla, né, usando o FTP. Agora, o endereço antigo, o ftp.mozilla.org, nem reage, cara. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. O FTP ele é bem interessante, principalmente se você usa algum tipo de impressora multifuncional, daquelas com digitalização, bota um servidorzinho FTP, configura tudo direitinho, que ele joga tudo no teu servidor de arquivos por FTP. Achei.
É lógico que sempre haverá uma universidade aqui. Ô, senhor, a gente vai utilizar muito esse programa durante o semestre? Algumas coisas, por quê? Eu só perguntei. Não vai resolver. Então, tá aqui, né? Olha lá. Toda a negociação de conexão, né? Ó, TCP, levando o quê? Uma solicitação de FTP, né? Aqui. Ó, na camada de aplicação, ele está dizendo, ó, beleza. Estou pronto. Tudo isso aqui é... isso é só... essas informações são informações de controle. Aí aqui, pum, FTP. Ó. Como é o servidor me disse, ó, estou pronto para conexão, me dá o nome do usuário. Eu estou... Ó. Ele perguntou, user, eu respondi com Anonymous. Né? Aí ele falou, beleza, Anonymous login, ok. Me responde, então, com o seu e-mail como password. Tá? E aí eu respondi como e-mail como password. Ele mandou alguns comandos e eu mandei ele listar o que tinha dentro do diretório. E ele me respondeu dizendo isso aqui, tá? Que existe um diretório FTP, desculpa, existe um diretório pub cujo dono é FTP e ele é um diretório de somente leitura, tá? Então, com isso, com essa captura, né, desses dados, a gente consegue, então, identificar bastante coisa. Então, por que eu tenho por que foram desenvolvidos esses modelos de rede? Justamente para você dividir, né, em camadas, e simplificar, né, e dividir a atividade de comunicação de dados entre dois elementos. E aí a gente consegue, então, deixar com que cada camada ela trate uma parte específica e especializada da nossa comunicação. Beleza? Sim, não, talvez. Show de bola. É isso aí. Tá? Quem é que nunca tinha usado o Wireshark aí? Eu usei uma vez só. Eu usei nas aulas do Prof. Tim. Que beleza. Mas, e aí? Podemos, então, fazer uma atividade? Uso mais TCP dump.
Eu não gosto do TCP. Cara, o TCP dump, os dois eles vão capturar tráfego, entendeu? Sim. É, que já tá meio que na mão. Eu uso o Linux no dia a dia, então só dá lançar o terminal e eu te cobraço. Uhum. Fala, Pedro. Eu também, assim como você, eu utilizei só nas aulas do Tim. Mas foi tipo capturar só o que aparece ali, sabe? Aí era para verificar os cabeçalhos, isso daí, só o básico. A gente vai fazer algumas atividades desse tipo, assim, de pegar um determinado tipo de pacote, né, e identificar o que tem naquela transmissão, né, quais são os elementos que compõem aquela transmissão. Tem alguns laboratórios bem legais de fazer nessa disciplina de 802.11, aliás, desculpa, de rede Wi-Fi, porque a gente consegue pegar, por exemplo, um tráfego de 802.11 e consegue identificar toda aquela negociação de conexão, entre outros tipos de conexão sem fio, inclusive uma ligação telefônica em GSM. Tá? Então, acho que vocês podem ir se habituando a usar o Wireshark. Deem uma fuçada, capturem um tráfego, vejam o que aparece para vocês e aí a gente vai conversando. Um negócio também que é bem interessante é a sintaxe para vocês fazerem a filtragem. Tá? Vocês têm aqui o construtor de expressão, tá? Mas vocês também têm algumas coisas que elas são bastante simples, como, por exemplo, a construção né, de uma consulta como essa que eu fiz aqui. Tá? Então, todas as comunicações onde aparece esse IP, né, esse 143.54.11.3, ele vai me mostrar aqui, ó, inclusive o FTP data aqui. E toda aquela comunicação que as duas aplicações estão fazendo. Beleza? Bueno. É isso aí. Dúvidas, choros e lamentações. A hora é agora. Tu disse que deixou uma atividade para hoje. Sim, Até senhor. quando? Até quinta, eu acho. Ah, tá. Só que em a gente fechando o conteúdo agora às 9, você tem mais uma hora para fazer, né? A atividade, já que a aula é até às 10. E é justamente isso. Confere? Não, que agora tô indo fazer janta. Mas a hora da aula é até às 22, né, filho? A não ser que você tenha que sair um pouco mais cedo para pegar o ônibus, né? Considere isso, considere isso. Tá bem, tá bem. Então tá, povo, mais alguma coisa? Quem é que quer? Tá me ouvindo, Pô, que mané coloca para domingo? Vocês ficam nessa choradeira? Faz esse negócio aí, ó. Tem uma hora para fazer, André. Oi, senhor. Quem? Oi. Até sábado. Não. Para manter o mesmo padrãozinho que estava ali das outras atividades. Até o dia 20 é quinta. Até quinta-feira. Hoje é terça, 19, quarta, 20, quinta. Tá de bom tamanho. Posso tentar, mas não sei se vai conseguir. É isso aí, ó. Como tu deixou, tu deixou disponível ali antes, né? Aí enquanto tava falando, eu já tava respondendo. Pois é, tá aí, ó. Viu? E já tá liberado. Professora, a última atividade está em aberto para correção, né? Sim, eu não terminei de corrigir. Ah, não, beleza. Valeu, professor. Tá? Fiquem tranquilos. Quem mandou. Né? Por isso que eu recomendo que, assim, ó, vocês viram que eu sempre procuro dar uma atividade que ela vale aí 1/10, 2. Então, isso aí, no final das contas, vai somar uma boa nota. Então, fiquem ligados, façam as atividades. Ô, senhor. Fechou? Oi, fala, Juan. Eu tenho uma dúvida ainda. Diga. Caso da internet, eu cheguei no meio da aula, sabe? E eu peguei, eu tava no meio da explicação do Wireshark. Aí eu baixei ele aqui tudo, e onde é que o senhor clicou para iniciar a captura? Quando você abre... Deixa eu fechar aqui.
Tá vendo meu Wireshark ali, né? Tô. Você deve estar nessa tela aqui. Sim. Tá. Aqui você vai selecionar qual é a interface que você vai capturar. Tá? No meu caso aqui, ó, WLS4 é a minha interface de rede sem fio. Tá? N é qualquer interface, então ele vai capturar tudo que passar em qualquer uma das interfaces. Aqui é a interface de loopback e aqui são outras interfaces aqui. Tá? Até na minha USB eu posso ver o que passa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar em qual interface eu quero capturar o tráfego e vou clicar aqui, ó, em iniciar a captura de pacotes ou simplesmente clicar 2 vezes em cima da interface. E ele vai começar, então, a capturar o tráfego. Ah, sim. É, porque eu tinha uma versão que ele era meio antiga, e aí eu só clicava no iconezinho do tubarão e ele já capturava. Ele não tava funcionando pra mim. Mas era essa dúvida mesmo que eu tinha, senhor, pra fazer a atividade. Tá? Valeu. Beleza. Bueno. Vamos fechar esse negócio. Parar a apresentação. E ficamos por aqui. Fechou? Renan, assim que tiver disponível a gravação, eu vou liberar ali para você ver o conteúdo da aula de hoje. Beleza? Ô, prof, no caso tem 2 atividades, então, aquela que já está lá postada e essa de agora, é isso? Não, essa de captura, hoje eu não vou, é aquela que está postada, entendeu? O que eu queria era... Aquela de responder, é isso? Isso. Tá. Tá? A atividade de captura vai ser mais adiante. Mas eu quero que vocês já vão se inteirando aí de como funciona o Wireshark. Tá? Por que eu achei que seria interessante a gente olhar o Wireshark hoje? Porque a gente está falando de modelo de rede, entendeu? E quando nós começamos a olhar para o tráfego que é trocado, tá, entre os equipamentos, a gente está enxergando a aplicação prática do modelo de rede. Captou? Não, tranquilo. Eu já tinha usado ele, só que faz um tempinho, porque mais de curtinho eu tive no início no final de 2019 eu tive aula com o Tim. Depois daí já faz um ano quase que eu tive aula com ele, né? Por isso que eu não tava tão... Eu não era nem nascido, cara. Ah, não? Eu não era nem nascido nesse tempo. Final do ano 2019. Então tá, senhores. Então, usou mais de atividade lá com ele lá mesmo. Não foi muito... Ô, Fernando. Diga. Uma pergunta. Referente à matéria de segunda, cara. Tu deu até o momento 2 atividades ou foram 3? Foram 3. 3, tá. Se tu puder, como liberar a primeira atividade para mim, porque eu não consegui fazer. Se o senhor entrar no aula e olhar lá, ela tá liberada pro senhor. Tá. Ontem de noite não tava. Deve estar liberado agora. Eu vou fazer ela. Entra ali e olha. Eu já vou entrar agora. 3 com essa, né? Essa agora é a terceira, não é isso? Não, é da aula de segunda, ele tá falando da outra disciplina. Perdão. Ele tá falando do segurança do sistema. Eu cheguei atrasado de paraquedas. Não, porque ele tá... Porque tem atividades dessa aula também. Não, então, para toda aula a gente está fazendo uma atividadezinha, né? Fixação. E eu dando rateada na aula de segunda, eu perguntei pro professor que ele tinha liberado as notas. E o senhor falou assim, mas eu liberei todas as notas. Assim, não, é terça. Ô Pedro, foi na aula do Fernando do semestre retrasado que tu dormiu e ele te tocou uma bolinha de papel? Foi, né? Na aula do Fernando dormi, não. Claro que sim, meu. Dormiu, eu te tocou uma tampinha de caneta, se eu não me engano. Não, a única aula que eu dormi que eu lembro foi do Tim. Do Tim eu dormi legal. Mas do Tim ninguém te acordou, meu.
Eu tenho certeza que o outro lembra que tocou a tampinha de Não, mas caneta eu acho que não foi no Pedro, cara. Eu me Foi lembro- sim, senhor. me Eu tava lembro- na aula, foi em qualidade. Eu lembro disso aí, foi o Pedro, assim, vocês Foi- tocaram alguma foi. coisa nele, viu? Foi, eu não sei. Foi na aula de QoS, qualidade, eu né, joguei Tristan? a tampa da... A tampa da caneta. do- Da caneta. É, do quadro. Então, acho que foi a tampa de uma garrafa de bebida de água, velho. Não, foi a tampa da canetinha, aquela A caneta do branco. quadro, meu. Ah, jogou nas goelas do cara. Quem? E o bom que tá gravando ainda. Vai, eu acredito, né? Faz parte. Não, mas Bah, o cara tava ferrado no sono, nem lembra da tampinha. Tava babando. É que vocês não estão olhando para a turma, né? Que nem o professor. De vez em quando professor. você tá dando aula. Olha lá, o Pedro lembrou agora. Agora Às eu vezes lembrei. você tá dando aula e o espírito vai embora, né, cara? Deixa só o corpo. Tá, é verdade. Tá bem. Então tá, povo. Bom trabalho para vocês aí. E vamos lá, ficamos aqui por hoje. Um abraço, boa noite para vocês. Falou! É hoje, né, Fernando? É hoje o quê, cara? Até dia 20. Até quinta. Eu achei que o senhor ia fazer